Oi pessoal, resolvi fazer esse vídeo para trazer para vocês as correções dos exercícios de epidemia que nós fizemos em sala de aula sobre os indicadores de saúde, que foi a nossa AC2. Antes de começar a correção, é importante a gente relembrar alguns conceitos que vão nos conduzir para toda a execução dos cálculos, tá? Então, quando a gente fala de medidas de frequência, a gente está falando de mensurar, ou seja, de medir a ocorrência de agravos, né, de eventos à saúde de uma determinada população em um determinado período de tempo. Então, a gente pensa nesses eventos como os relacionados à morbidade, que estão as doenças, né, onde estão os acidentes de trânsito, e outros como mortalidade, natalidade, assim por diante, tá? Então não é só coisa ruim, pode ser coisa boa também. Existem duas grandes medidas de frequência, as medidas de incidência e as medidas de prevalência. Quando a gente fala de incidência, a gente está falando de casos novos, somente casos novos daquele evento. Por exemplo, tuberculose são casos novos de tuberculose. Acidentes de moto são os acidentes novos que ocorreram nesse período de tempo. E quando a gente fala de medidas de prevalência, a gente está falando do somatório, ou seja, somos casos novos com os casos que já existem desse determinado evento na mesma população, tá? Tanto uma medida como a outra, elas existem a partir de uma fórmula básica, né? Que é o numerador dividido pelo denominador multiplicado por uma constante múltiplo de 10. Que pode ser 10 ao quadrado, 10 ao cubo, a quarta ou a quinta potência, que daria 100, 1000, 10.000 ou 100.000, respectivamente. O padrão que nós temos hoje é 1000. A maioria dos indicadores nacionais utiliza-se a constante 10 ao cubo, que se refere a 1000, então sempre mensurando a cada 1000 pessoas. Outros indicadores, como por exemplo do HIV, ele já é um múltiplo de 100.000. Por que a gente usa esse fator maior? Porque ele é uma pandemia, ela está diluída numa população mundial, é uma escala proporcional muito maior. Então, por isso que a gente usa uma escala de população também muito maior. Não existe certo ou errado quando a gente usa essa constante, não precisa se preocupar em relação a isso. Tá? Se vocês executarem qualquer cálculo utilizando uma dessas constantes, estará correto. Mas o que a gente tem que entender é que elas se referem à proporcionalidade, ou seja, à distribuição da população. Como eu disse para vocês, é como se a gente colocasse em caixinhas de 100 pessoas, em caixinhas com 1000 pessoas, com 10.000 e assim por diante. Tá? Importante entender que no meu denominador sempre eu estou me referindo à população total. E o meu numerador eu estou me referindo a parte dessa população total, ou seja, aquela que está sofrendo do agravo que a gente vai analisar. Dessa forma, a incidência, a gente sempre vai mensurar o número de casos novos de uma pessoa com um agravo, dividir pela população total exposta ao risco de ter aquele agravo e multiplicar pela nossa constante de 10. Já a medidas de prevalência, a gente vai fazer o somatório dos casos novos e antigos, ou seja, a gente soma tudo que já teve até a data que a gente determinar e a partir daquela data o que veio de novo. E a gente vai dividir pela população total exposta ao risco de ter aquele agravo. Às vezes, na incidência e prevalência, a população vai ser a mesma. O que vai mudar é o meu numerador, né? Normalmente a incidência tende a ser menor que a prevalência. Alguns casos são ao contrário, mas normalmente não. Da mesma forma, a gente multiplica na prevalência pelo múltiplo de 10 na nossa constante. Uma informação que é muito importante vocês terem, que a população total, ou seja, aquela que vai lá no denominador, que vai na parte de baixo da fórmula, ela vai variar conforme a especificidade de cada análise. Se eu estou estudando somente mulheres, ou seja, minha população total serão mulheres. Se eu estou estudando gestantes, serão gestantes. Se eu estou estudando a saúde do homem, serão homens, nascidos vivos, crianças, idosos, enfim, essa população total ela vai variar. E isso é uma informação determinante para vocês executarem todos os cálculos de vocês. Tá? Então vamos lá. No exercício 1, a população da região administrativa de Flores da Cunha, estimada em 1 de abril de 2018, foi de 1.635.000 habitantes. Destes, 428.000 era o número de mulheres entre 15 e 45 anos. Essa faixa etária se refere ao quê? Mulheres em idade reprodutiva, aquelas que podem engravidar,
Isso é uma informação importante para a gente ter. Neste mesmo ano, houve 42.805 nascimentos vivos e 630 nascimentos mortos. Se a gente for estudar nascimentos, somente nascimento, independente se nasceu vivo ou morto, eu preciso somar os dois, porque mesmo que tenha nascido morto, esse bebê nasceu, então a gente contabiliza ele. E ainda ocorreram outros 13.583 óbitos, e aqui ele especifica alguns óbitos do que foi, mas tudo isso está dentro desses 13.583, ok? Dadas as informações acima, calcule e interprete os seguintes dados. Então, eu vou passar para a nossa próxima. Coeficiente de mortalidade geral. A gente quer saber a taxa de mortalidade da população. Como eu quero saber um valor geral, eu vou precisar do número total de óbitos. Não vou especificar por causa nenhuma. Eu preciso somar tudo o que foi de óbito e dividir pela população total, porque esse é o número geral. Ele não vai especificar nada, nem idade, nem sexo, nem nada. Então, lá no nosso textinho, o que tem de importante para eu poder fazer esse cálculo? A nossa população total, que foi 1.635.000 habitantes, o número de nascimentos mortos, porque estamos falando de mortalidade, e o número total de óbitos. Então, se eu for calcular, eu vou somar o número total de óbitos mais o número de nascidos mortos, vou dividir pela minha população total e depois multiplicar pela minha constante. Aqui eu usei 1.000, porque como eu disse para vocês, principalmente os dados de mortalidade e natalidade, a gente usa o múltiplo 1.000. Chegando ao nosso cálculo de 8 para cada 1.000, ou seja, a cada 1.000 pessoas, 8 morrem na nossa população, certo? Bom, então como eu estava dizendo para vocês, a gente tem que ver muito bem qual que é a nossa população total. Se eu quero saber fecundidade, ou seja, estou relacionando a dados de fertilidade, a gente vai usar o valor das mulheres, mas a gente quer saber natalidade, nascimentos, então a gente usa a nossa população total. Aí seria 1.635.000. Tudo isso, todas essas fórmulas já estavam naquele material que eu dei para vocês no mesmo dia, para vocês usarem de apoio para fazer os exercícios, né? Então era só ter dado uma lidinha, uma buscada nas fórmulas, que estava tudo ali, que ia ajudar vocês a executar muito bem os cálculos. Então, executando todo ele, a gente chega a um valor de 260 para cada 1.000. O que a gente quer dizer? Existem 260 nascimentos para cada 1.000 pessoas. É um dado bem alto. Quando a gente fala de mortalidade materna, vocês têm que saber que esse dado, esse indicador, ele se refere de óbitos, de mortes relacionadas diretamente à gestação, parto ou puerpério. Ou seja, está relacionada à gravidez. A mulher morreu em alguma complicação, ou quando ela estava grávida, ou durante o parto, ou no período puerperal, que é logo depois que ela tem essa criança. A nossa fórmula, então, o numerador ele é representado pelo número total de óbitos relacionados à gestação, e o denominador é a população total representada pelo número de nascidos vivos. Por que a gente tem esse número aqui? Porque se eu estou falando de dados relacionados à gravidez, o número de nascidos vivos me diz quantas mulheres estavam grávidas e tiveram bebê nesse período de tempo. Então, olha só, lá no nosso texto ele diz que foram 41 óbitos por doenças ligadas à gestação, parto e puerpério. E neste mesmo ano tiveram 42.805 nascimentos vivos e 630 nascimentos mortos. Olha a nossa fórmula, ele só quer saber os nascidos vivos. Então, esse dado aqui a gente não vai usar, tá? Então, a gente calcula o número total de óbitos relacionados à gestação, parto e puerpério, dividido pelos nascidos vivos e multiplico pela nossa constante. Esse indicador ele é padronizado 100.000, tá? Então, isso tinha lá no texto de vocês também. Então, a gente tem que existe um coeficiente de 95,7 óbitos para cada 100.000 mulheres. Esse é um valor bastante alto também. A gente, se fosse analisar como realidade, seria um dado para a gente ficar bastante preocupado em relação à qualidade de saúde dessa população, tá?
Seguindo, mortalidade infantil, a nossa fórmula, o número total de óbitos em menores de 1 ano. Existem ainda outros indicadores, como mortalidade em menores de 5 anos, mortalidade por faixa etária, mas padronizado nacionalmente, a forma de cálculo da mortalidade infantil é o número total de óbitos em menores de 1 ano, dividida pela população total representada pelo número de nascidos vivos, tá? Então, olha só, eu vou ter, ali no texto ele dava a informação de 1.968 óbitos em menores de 1 ano, e ainda dizia que nesse mesmo ano houve 42.805 nascimentos vivos e 630 nascidos mortos. Essa informação não é importante para a gente nesse momento, que a gente não vai precisar calcular. Então, fazendo todos os cálculos, toda a fórmula, a gente chega ao valor de 45,97 óbitos para cada 1.000 crianças, tá? Então, a gente está fazendo numa população total